O tema da aula de hoje são os fármacos antihipertensivos. Nessa aula, a gente vai abordar quais são os controles da nossa pressão arterial feita pelo nosso próprio organismo e quais fármacos a gente pode utilizar para mimetizar essa ação. A gente pode ter o controle da nossa pressão pelo nosso sistema nervoso autônomo e pelo nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, que acontece no nosso rim. Pelo nosso sistema nervoso autônomo, vai acontecer dessa forma. Quando a gente tem a queda da nossa pressão arterial, o nosso organismo entende que a gente tem que tentar elevar essa pressão novamente, para que a gente consiga manter o funcionamento normal do nosso corpo. E aí, para que a gente consiga elevar essa pressão, o nosso organismo vai ativar o nosso sistema nervoso simpático. Dessa forma, eu vou ativar o receptor beta-1, que está localizado no meu coração, e vou ativar também o meu receptor alfa-1, que está localizado nos meus vasos sanguíneos. O meu receptor beta-1, quando ele está ativado, já que ele está no meu coração, ele vai aumentar a minha frequência cardíaca, a minha força de contração, e dessa forma eu vou tentar elevar novamente a minha pressão arterial. Enquanto no meu alfa-1, já que eu estou localizado nos meus vasos, o que é que ele vai fazer? Ele gera sempre uma vasodilatação central e uma vasoconstrição periférica. Só que aí, dessa forma, com essa vasoconstrição periférica, eu vou aumentar a minha resistência vascular periférica. E existe uma constante dizendo que a pressão arterial é igual à frequência cardíaca vezes resistência vascular periférica. Com a ativação desses dois receptores, eu vou ter o aumento dessa frequência e o aumento dessa resistência vascular. Dessa forma, o meu organismo consegue elevar a minha pressão arterial novamente. Já o controle da minha pressão arterial, feito pelo meu sistema renina, angiotensina, aldosterona, que está localizado no meu rim, vai funcionar de certa forma. A gente tem uma substância chamada de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, ele vai ser transformado em angiotensina 1 através da renina. E aí esse angiotensina 1 vira depois angiotensina 2 através da enzima conversora de angiotensina, que a gente chama ela de ECA. A angiotensina 2 pode regular depois a síntese de aldosterona. Por isso que o nome do sistema é renina, angiotensina, aldosterona. Nesse sistema, o principal componente que vai ajudar a elevar a nossa pressão arterial vai ser a angiotensina 2. Por quê? Porque ela tem 4 principais funções. Essa angiotensina 2 vai ativar a nossa atividade simpática, vai ajudar também na retenção de sal e água, vai ativar a vasoconstrição e também a liberação, a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético. Dessa forma, retendo sal e água, tendo vasoconstrição e até a ativação da nossa atividade simpática, eu vou ter a elevação dessa pressão arterial. Dessa forma, como nós já abordamos sobre os 2 tipos de controle da pressão arterial pelo nosso organismo, agora vamos falar dos fármacos. Vamos começar pelos fármacos simpatoplégicos. São aqueles que vão mimetizar essa ação antihipertensiva no nosso sistema simpático. O primeiro deles é a prazosina. A prazosina ela vai ser um antagonista de alfa-1. Onde é que o alfa-1 vai estar localizado? Nos vasos sanguíneos, realizando vasodilatação central e vasoconstrição periférica. Se eu vou atuar como antagonista, então eu vou diminuir a pressão arterial através da diminuição dessa resistência vascular periférica. A prazosina também vai ter o aumento dessa retenção de sal e água. Ela pode gerar uma hipotensão ortostática, como esse efeito adverso. O que é essa hipotensão ortostática? A gente chama também de hipotensão postural. Sabe quando a gente está ali deitado, aí levanta assim de uma vez e a visão fica turva, você sente uma leve tontura? Pronto. Isso é o que caracteriza essa hipotensão ortostática ou postural.
Como alguns efeitos, a gente pode ter também a taquicardia reflexa, e ela é indicada para a multifarmacologia. Um outro fármaco simpatoplégico, a gente vai ter o propranolol. Ele vai ser um antagonista beta não seletivo. Ele é muito utilizado para hipertensões leves e moderadas. E em caso de toxicidade, ele pode gerar bradicardia, que é a diminuição dos meus batimentos cardíacos. Posso gerar também broncoconstricção e abstinência. Ele vai ser indicado para pacientes cardíacos crônicos, não sendo indicado para asmáticos devido a esse efeito de toxicidade dele de gerar broncoconstricção. Mas ele pode ser prescrito para diabéticos sem problemas. Um outro fármaco simpatoplégico vai ser o atenolol. Esse fármaco ele é um antagonista beta 1, ou seja, ele vai ser seletivo. Ele é chamado de cardioseletivo justamente por atuar diretamente nesse receptor beta 1 que está localizado no nosso coração. Ele é muito utilizado para hipertensões leves e moderadas. Em caso de toxicidade, ele gera sim uma abstinência e uma leve toxicidade hepática. Ele vai ser indicado para pacientes asmáticos, por não alterar no funcionamento do receptor beta 2. Ele vai ser indicado para cardíaco crônico, que, como eu citei, ele é um fármaco cardioseletivo. E ele também vai ser indicado para diabéticos, já que ele não altera o funcionamento de beta 3. E já que finalizamos agora os fármacos simpatoplégicos, vamos para os fármacos vasodilatadores. A gente tem um que é muito conhecido, que é o minoxidil. Ele tem como mecanismo a abertura dos canais de potássio. Dessa forma, a gente vai gerar uma dilatação arteriolar e também uma hiperpolarização. Essas duas coisas juntas vão fazer um relaxamento vascular e a gente vai diminuir a resistência vascular periférica. Dessa forma, ele consegue sim combater a pressão arterial. Ele é utilizado para tratamentos de hipertensão mais grave e ele pode ser utilizado em combinação com beta-bloqueadores e alguns diuréticos. Alguns efeitos tóxicos que ele pode ter é essa taquicardia, algumas palpitações e angina. Mas o minoxidil hoje ele é menos utilizado em casos de hipertensão, porque à medida que os pacientes foram fazendo uso desse fármaco, descobriram um efeito colateral dele de hipertricose. O que é isso? Ele acabou gerando um aumento de pelos nos pacientes. Por isso que essa substância hoje ela foi isolada e é utilizada para tratamento de barba e cabelos em homens. Bom, outro fármaco vasodilatador, a gente tem o nitropruseto. O nitropruseto, a gente vai utilizar ele somente em hospitais, certo? Receituário A. Então, a gente em consultório não vai fazer uso dele. Ele tem um efeito bem rápido, curto e forte, por ser administrado de forma intravenosa. Vai ser nessa via parenteral, em uso hospitalar, e ele tem alguns efeitos tóxicos. Ele pode gerar uma hipotensão grave, devido ao fato dele ser um antihipertensivo, ele pode baixar muito a sua pressão, esse paciente pode ficar mais debilitado por causa disso, por isso que ele é só utilizado em área hospitalar. Ele pode gerar também algumas arritmias e até mesmo acidose metabólica. Esse nitropruseto, como eu falei, a gente usa ele em emergências hipertensivas hospitalares. Mas existe uma substância chamada nitrato de isosorbida, que é o mesmo nitropruseto, só que a gente vai poder administrar ele por via oral. E como último fármaco vasodilatador antihipertensivo, a gente tem aqueles que vão ser bloqueadores dos canais de cálcio, como o verapamil e a nifedipina. Eles vão reduzir a contração do músculo liso, diminuindo assim a resistência vascular periférica, e eles são indicados para hipertensão crônica. Alguns efeitos colaterais vão ser alguns efeitos cardíacos e musculares, e a nifedipina, mais especificamente,
ela tem um efeito colateral bem característico, que é a fibromatose gengival. Vai ser esse aumento do volume da gengiva do paciente. Vai ser bem característico. E aí, por fim, a gente vai ter esses fármacos que vão agir no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que está lá no nosso rim. A gente tem dois tipos. A gente vai ter os inibidores de ECA, que é aquela enzima conversora de angiotensina, e vamos ter alguns antagonistas de AT1, que é o receptor que ativa a angiotensina 2. O inibidor de ECA, a gente vai ter o captopril e enalapril. Eles são profármacos. Eles vão ser indicados para pacientes renais crônicos e diabéticos. Em caso de toxicidade, a gente vai ter essa hipotensão inicial, a gente pode ter também hipocalemia, que é a diminuição do cálcio. E existe uma substância, que é a bradicinina, que eles podem atuar, gerando muita tosse para o paciente. E é fundamental que a gente evite também o uso desses fármacos em gestantes, porque pode causar não só uma hipotensão inicial na mãe, como também uma hipotensão fetal. E aí, por fim, a gente vai ter os antagonistas de AT1, que é aquele receptor que ativa a angiotensina 2, certo? Não confundam. Antagonista de AT1 é o receptor que ativa angiotensina 2, não é angiotensina 1. Que vai ser, o fármaco representante, a losartana. Eles são mais seletivos que os inibidores de ECA, como o captopril, por atuarem somente nesse receptor que libera, que ativa a angiotensina 2. Um ponto importante é que eles não vão agir na substância bradicinina, então eles não vão gerar tosse para o paciente e eles vão ter efeitos colaterais similares aos inibidores de ECA, que é aqui, como o captopril e o enalapril. Bom, esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato.